Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você sabe quais são as principais formações vegetais do Brasil? Conhece a floresta amazônica? Então, vamos à aula. As principais formações vegetais do planeta, elas podem ser agrupadas da seguinte forma: domínios florestados ou formações arbóreas e as formações herbáceas arbustivas. As formações florestais, nós temos florestas tropicais, floresta temperada, a floresta boreal, que é também chamada de taiga ou conífera. Entre as formações herbáceo-arbustivas temos a tundra, pradaria, savana e as estepes tropicais. Lembrando que a biodiversidade ela é maior na região próxima ao Equador. Por quê, PC? Por uma combinação de fatores. São eles a maior luminosidade, as temperaturas mais constantes, são temperaturas elevadas, mas sempre constantes. Os seres vivos, eles odeiam grande variação de temperatura e a maior umidade. Então, quando você junta maior luminosidade, temperaturas constantes e maior umidade, termina conferindo nessa região próxima ali do Equador uma biodiversidade bem maior. PC, entre essas formações vegetais apresentadas, quais aquelas que não aparecem no Brasil? No Brasil não aparece a floresta temperada. Nós temos uma floresta do tipo subtropical, que é a araucária, mas não é clima temperado, a floresta boreal e a tundra. Então essas três formações vegetais, elas não estão presentes no território brasileiro. Observe esse mapa com as principais formações vegetais do Brasil. Você também pode agrupar em formações arbóreas ou florestais as formações herbáceo-arbustivas. Lembrando que temos também o chamado Complexo do Pantanal, recebe esse termo porque é uma síntese de várias formações vegetais do Brasil e também as regiões litorâneas com destaque para o mangue. Então, entre as formações florestais, nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais e a Mata da Araucária. Entre as formações herbáceo-arbustivas temos o Pampa, ou a região dos Pampas, o Cerrado e a Caatinga. E aí, mais uma vez, o chamado Complexo do Pantanal e as regiões litorâneas. Eu peço que você tome cuidado e não confunda essas formações vegetais com biomas. Né? Vamos voltar aqui, observe que eu tenho as formações vegetais do Brasil, as principais, e aqui nós temos os biomas. Então nós temos o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma Pampa e o bioma Pantanal. Então esses são os grandes biomas continentais que nós temos aqui no território nacional. Observe que são 6. Então você não pode confundir a vegetação com o bioma. Tudo bem? Então vamos lá. Entre essas formações vegetais do Brasil, vamos começar a analisar a floresta amazônica. Lembrando que, ao analisar uma formação vegetal, nós sempre devemos levar em consideração as características da região. E é isso que nós vamos fazer sempre. Analisar a região para poder entender a cobertura vegetal. Então, essa floresta amazônica, ela estende-se por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Abrange áreas da Guiana Francesa, do Suriname, da Guiana, do Peru, do Equador, da Bolívia, Venezuela e Colômbia. É claro que a maior parte dessa floresta ela está localizada no Brasil. Essa região encontra-se em uma área de clima equatorial. Vamos já analisar um climograma para que você possa ter uma ideia da característica desse clima. O relevo, nós temos o predomínio de baixas altitudes, lembrando que a floresta amazônica ela não se encontra em uma grande planície. Quando você pega a classificação do Haroldo de Azevedo e Jurandir Rosa, ali eles caracterizavam como planície. Quando apareceu Haroldo de Azevedo e do Absaber, Haroldo de Azevedo e do Absaber. Então, quando você analisa a classificação do relevo do Haroldo de Azevedo e do Absaber, aparece ali realmente uma região de planície, uma grande planície. Ao se analisar essa região sobre a ótica da classificação do Jurandir Rosa, o que era planície foi transformada em planaltos e áreas de depressão. A planície está basicamente hoje ao longo do rio Amazonas, mas são baixas altitudes. Em sua maior parte é de baixo planalto, planície e também depressões. Então essa região é domínio da bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do Brasil.
Os solos, eles vão apresentar uma baixa fertilidade natural, eles são solos profundos, porque existe um predomínio na região do intemperismo químico, porém com baixa fertilidade natural. E você tem também a abundância de chuvas nessa região, termina contribuindo para a lixiviação do solo. Tá? Essa exuberância que apresenta a floresta amazônica, ela disfarça a esterilidade dos solos. Tudo ok? Bem, olha uma característica dessa região. Observe esse rio. É um rio típico da região amazônica, um rio muito meândrico, que aparece nessas regiões de topografia menos inclinada. Então, é um rio muito meândrico. Tá? Então, rios meândricos característicos dessa região. Aqui nós temos análise do clima equatorial. Esse clima equatorial, observe a linha de temperatura, a todo o climograma, pessoal, quando você for interpretar, a linha que está sendo mostrada é a linha de temperatura e a barra referente à pluviosidade. Então, observe que a temperatura ela é sempre constante. Então, nós temos elevadas temperaturas médias, em função disso, a amplitude térmica é baixa. Ao se distanciar do Equador em direção ao sul do Brasil, a temperatura média vai cair e a amplitude térmica vai aumentar. Então, essa região apresenta uma baixa amplitude térmica em função da temperatura ser elevada ao longo de todo o ano. E é também o tipo climático com a maior pluviosidade do país. Aí nós temos determinadas regiões da Amazônia, como a parte oeste, onde a pluviosidade ela pode superar até 3.000 milímetros ano. Aqui nós temos um mapa com o bioma Amazônia e a chamada Bacia Amazônica. Observe que aparece também os países que fazem parte dessa região. Então nós temos a Bacia Amazônica e nós temos o bioma Amazônia. Tá? Lembra, observa, portanto, que a Bacia Amazônica ela não está exclusivamente exclusivamente na Bacia Amazônica. Aqui nós temos uma imagem que representa bem, outro termo para você lembrar, que é a chamada Amazônia Legal. Temos a chamada Amazônia Internacional e nós temos também a chamada Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal, ela envolve, além dos estados da região norte, ela envolve também o oeste do estado do Maranhão e o norte aí do estado do Mato Grosso. Uma parcela significativa aí do estado do Mato Grosso, ela é incluída dentro dessa área de Amazônia Legal. Observe que o Mato Grosso ele tem uma área maior na Amazônia Legal do que aí o estado do Maranhão, que é apenas a parte oeste. Então, esse termo Amazônia Legal, ou Amazônia Legal, ela foi instituída através de lei. Lei 1806, do dia 6 de janeiro de 1953. E o objetivo era definir a delimitação geopolítica com fins de aplicação de política de soberania territorial e econômica para a promoção do desenvolvimento dessa região. Tá? Então vamos diferenciar o que é Amazônia Legal do que é região norte do Brasil. Quais as principais características da vegetação? Primeiro, elevada biodiversidade. A maior biodiversidade do planeta ela é encontrada aí. Lembrando que nessa região a biodiversidade é maior porque você tem uma combinação de fatores. Primeiro fator, temperaturas constantes, são elevadas, mas são constantes o ano inteiro. A elevada luminosidade e elevada umidade. Ela abrange cerca de 45% do território nacional. Ela é latifoliada. O que quer dizer latifoliada, PC? Folhas grandes e largas. Ela é perene, em nenhuma época do ano essa vegetação vai perder todas as folhas. O oposto dessa vegetação perene, ou perennifólia, como você queira, seria a região do sertão nordestino, caducifólia, ou folhas caducas, que perdem, a vegetação perde as folhas em uma determinada estação. Ela é densa porque ela é uma mata fechada. Se ela é densa, existe uma grande dificuldade da luz chegar ao interior da floresta, portanto, nós vamos ter uma pequena presença de vegetação rasteira. E ela é higrófila. O que é higrófila? Adaptada a ambiente com elevada umidade. Lembrando que temos também algumas espécies hidrófilas. O que é isso? Plantas que vivem no ambiente aquático, no meio aquático. Não é muito frequente a presença de vegetação rasteira. Por quê? Porque você tem pouca luz no interior da floresta. Então você não tem também espaço para grandes animais, grandes herbívoros no interior da floresta.
As raízes elas são pouco profundas e é algo espetacular. Como é que essas raízes, pessoal, elas podem ser pouco profundas se eu tenho uma árvore de 30, 40, 50 metros de altura? A copa de uma árvore segura a copa da outra. Então, quando eu tiro uma árvore como essa, a tendência da outra é tombar. Pensei, mas por que uma árvore tão grande tem raízes tão curtas? Tudo que a planta precisa, pessoal, está numa fina camada do solo. Ali, se ela precisa de água, está na superfície, nutriente na superfície. Existe uma reciclagem muito grande da sua biomassa, grande e rápida da biomassa. Tanto é que em alguns lugares, 20 minutos após uma chuva, você pode coletar um pouco d'água, que é praticamente água destilada. Tá? Ela está dividida em andares, vamos já mostrar também as imagens, em igapó, mata de várzea e mata de terra firme, e é rica, e aí também é um problema para a floresta, é rica em árvores, em espécies de grande valor comercial, como a peroba, o cedro e o jacarandá. Observe o que é uma floresta fechada, o que é uma floresta densa. Observe nessa imagem que você não consegue enxergar o interior da floresta. Então, o interior da floresta é muito escuro. Por volta das 15 horas, a floresta ela já está completamente escura. Tudo bem? Então, isso é uma floresta fechada, é uma floresta densa. Aqui nós temos um exemplo do que é uma folha latifoliada, essa que você tem do lado da esquerda, a coculoba, é uma folha gigante, é considerada a maior folha da região. E aqui do lado você tem uma planta que vive dentro d'água, logo ela é hidrófila, que é a Vitória régia. Olha só o nome, para quem não lembra, para quem não sabe. A Vitória régia ganhou esse nome em homenagem à Rainha Vitória do Reino Unido. Tá? Então olha a loucura aí, lá da floresta amazônica ganhando o nome da Rainha Vitória, lá do Reino Unido. Aqui nós temos as subdivisões da floresta. Então, as diferentes altitudes do relevo e os tipos de solo, eles vão justificar a existência de 3 subgrupos que compõem a floresta amazônica. Nós temos a mata de igapó, que é permanentemente inundada. Observe ali a mata de igapó, permanentemente inundada. A mata de várzea, que é periodicamente inundada. E a mata de terra firme, que está livre das inundações, que compõe a maior parte da floresta amazônica e também aquela que tem espécies de maior valor comercial. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa, pessoal. Tchau!